Mãe Carmen, a senhora já passou, eu sei que já, a pergunta já é assim, mas já passou por preconceito, racismo? E a senhora, hoje, nessa época moderna, ainda tem preconceito e racismo? A senhora já passou? Porque a senhora tem uma história, quantos anos está no candomblé? Há bastante tempo. 50 anos. 50 anos. Meio século tem muita história para contar. A senhora já passou nesses 50 anos por preconceito e racismo? E ainda hoje, depois de 50 anos, ano 2023, que é o ano que nós estamos, isso ainda existe? O racismo, infelizmente, nós da nossa casa, nós falamos que ninguém nasce racista. O racismo, ele é implantado. Só um minutinho, eu não ouvi. Fala. Ah, tá. Então, o que acontece? Eu passei o racismo a vida inteira. Foi a vida desde quando eu comecei. Tá. Né? Fui presa, voltei. Fui presa dentro... Presa por quê? Dentro do candomblé. Ah, por causa do candomblé. Eu estava tocando candomblé, a polícia ia me buscar naquela época que não podia, né? E agora, eu tive isso a vida inteira. Presa porque estava rezando. Porque estava rezando, mas era rezando a macumba. Então, a macumba, para eles, era igual o Exu é o diabo. Então, eu estava fazendo mal. Naquela época tinha uma religião oficial e o que não era oficial é clandestino, clandestino. Pois é. Então, eu passei por isso a minha vida inteira. Passei no Mas chegou a ser presa? Cheguei a ser presa. Foi no delegado? Isso. O camburão foi me buscar, da polícia. Meu a gente Deus, falava camburão. É o camburão. Cômico. A veraneio, Eu com aquela saia, né, toda, bateu na minha porta, me chamou. Nossa, né? Eu recebi. É inadmissível, né? A gente contando hoje parece que isso não existiu. Que não existiu. Foi o camburão. Foi me buscar, aí eu não fui dentro, né? Eu fui dentro de um carro, eles foram me escoltando. Eu cheguei na delegacia, né? O delegado titular estava, olhou bem para mim. Eu era muito nova, Camolese. Naquela época eu tinha menos que 30 anos, assim. Ele olhou bem para mim assim. Falei, o que a senhora estava fazendo? Eu falei, tocando meu candomblé. Candomblé, a senhora estava tocando, fazendo barulho? Eu falei, não, senhor, tocando meu atabaque. Tem alguma referência que a senhora pode dar que a senhora estava tocando? Uma coisa, como que a senhora chama? Eu falei, meu sagrado. Aí ele falou, a senhora tem uma referência de alguém? Eu falei, tenho. Ele falou, a senhora pode falar uns nomes? Eu falei, posso. Aí ele falou, fala um nome para eu poder ligar agora e saber quem é a senhora. Eu falei, liga para o senhor Paulo Maluf ou para o senhor Franco Montoro. Pronto. Na hora, não precisa nem ligar. Aí ele falou assim, eu posso ligar? Eu falei, o senhor pode. Fala que o senhor está falando com a mãe Carmen aqui. A moça que tem uma lojinha em Moema. Né? Tenta o senhor... Conversa também em Moema com umas pessoas da antiga Transbrasil, sim, né, que o senhor vai conhecer, e com a Almanara lá em Moema. Vê se o senhor consegue, o senhor vai saber quem eu sou. Ele me mandou me escoltar até minha casa sim, e que eu continuasse a minha missão. Pronto. Agora, Camolese... E hoje em dia? 70 anos de idade, 50 anos de santo, faz mais ou menos uns 15 dias. Eu fui à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Uma casa de leis. Eu cheguei, fui para fazer uma palestra convidada sobre as vítimas do Holocausto, né? E tema assim, né, que inquestionável, quem que vai falar contra um tema desse? Eu fui convidada para mim fazer essa palestra, né? Num auditório lá, inclusive do senhor auditório Franco Montoro. Eu já fiz palestra nesse auditório. Então, aí eu cheguei, quando eu cheguei, que eu fui passar ali na catraca, na portaria, me pediram que eu tirasse a minha indumentária, o meu pano da cabeça, porque a câmera não ia me reconhecer. Aí eu falei, a senhora tem a senhora quer meu documento? Aí eu passei o documento para ela. Ela falou, nossa, mas a senhora já tem cadastro aqui muitas vezes, né? Eu falei, tenho. Aí ela pegou e falou assim, mas eu não posso deixar a senhora passar com um pano na cabeça. Eu falei, mas eu não vou tirar meu pano da cabeça.
Eu não vou tirar o meu pano da cabeça. Eu estava acompanhado de meu filho de santo e ele falou, eu falei, meu filho não vai tirar o chapéu da cabeça. Sim, porque aqui que era é diferente, sim. Não, primeiro filar na cabeça. É lógico. Eu falei, simbolicamente é muito maior, minha não é um boné. indumentária. Você não está tirando um boné. Aí ela olhou para mim e falou, calma, senhora. Eu falei, não. A senhora pode ir lá avisar que eu não vou fazer a palestra porque eu não vou tirar minha indumentária. E eu vou dizer uma coisa para a senhora. E não está tampando o rosto, né, Marcela? Se tivesse, se não aparecer nada. Aí eu disse, e se fosse o Papa, a senhora mandava ele tirar? É. E se fosse uma senhora que usasse uma burca, a senhora ia mandar tirar? Né? E se fosse um judeu com solideu? Um judeu, né? como que a senhora ia fazer? Eu falei, eu chamo isso de discriminação religiosa, né? De racismo religioso. Né? A senhora não está respeitando a minha indumentária. Eu sou uma sacerdotisa, a senhora não pode mandar eu me despir. Sim, e não estou posto em segurança. E faz exatamente 15 dias. Quer dizer que nesses 50 anos, sempre todos os dias aparece. Alguma coisa. Né? Qualquer pessoa pode dar extrema-unção no hospital, qualquer pessoa pode fazer uma bênção, qualquer pessoa pode fazer uma visita, pode. Né, como autoridade religiosa. Sim. Agora, o sacerdote ou a sacerdotisa de religião de matriz africana, a primeira coisa é barrado. Até que se explica, demorou. Então, quer dizer, sempre tem que se explicar. Sempre tem que se explicar primeiro. Nem apresentando um documento você tem livre acesso. Né? Depois de muita conversa, eu entrei e fui fazer a minha palestra. Quando eu cheguei, ainda fiz uma brincadeira. Estava atrasada porque fui barrada no baile. Foi barrada. Porque é incrível. Impressionante, né? E a gente está no século XXI, no 2023, hoje em dia, com tanta informação, tanta internet, tanta coisa, e a pessoa ainda dá uma escorregada dessa. E muitas bandeiras eles crucificam, né? Porque é o negro. Eles acreditam que o religioso de matriz africana não pode ter feito uma faculdade, não pode ter cultura, não pode falar bem, não pode ter um celular. Não pode comer bem, não pode ter uma faculdade, não pode estar bem na vida, estruturado. Não pode. Fala que a situação social não é possível. Então... Mas por que a senhora acha isso? Porque talvez por causa da matriz africana, deve ser aquele... porque a matriz africana, quando a gente fala de África, a gente lembra de escravos, né, da África. E seria o escravo, entre aspas, que se deu bem, que está melhor do que eu. Como é que ele fez faculdade e eu não? Como é que o escravo fez a faculdade e eu que sou o senhor? Num pensamento louco esse. Esse é o pensamento de uma pessoa doente. Mas doente da mente. Exatamente. Porque a gente tem muita pessoa doente da mente no mundo de hoje. Será que é esse pensamento também um pouco? Eu acredito que isso venha realmente por esses senhores, né? Porque os nossos reis, as nossas rainhas, os nossos negros, eles foram sequestrados, Camolese. Eles não vieram de livre e espontânea vontade. Com certeza. Então, o que aconteceu? Eles foram sequestrados para se tornar escravizados. Então, ninguém optou em ser escravo. E ninguém nasceu escravo. Sim. Foram escravizados pelo sequestro. Foram sequestrados na África, separados, colocaram em navios negreiros, quando não morria no caminho, porque o número de mortes era desesperador. E ninguém nunca perguntou quem era aquele escravo que para eles, quem era o sequestrado. Eram reis, eram rainhas, eram pessoas livres. Que tinham família, eram pais, mães, filhos de alguém. Exatamente. Chegaram, né, para sofrer o que eles sofreram. Então, esses senhores, né, que tinham essas casas grandes, né, que estupravam essas mulheres negras, fez a miscigenação, né, Camolese? Fez toda aquela miscigenação
de misturar o branco e o negro, né? E aproveitou eu vejo pela muito. minha família, por exemplo. Eu vejo pela minha família, por exemplo, a Jurema, a minha esposa, é registrada como branca. O irmão dela, irmão sanguíneo, é registrado como pardo. O avô dela, o avô, era negro, negro. E a avó era branca. No Brasil, esse negócio que eu sou bem, ser uma mistura que você nem sabe do que. Exatamente. Por isso que acho que talvez aqui no Brasil as religiões prosperem mais, embora tenha essa daqui, mas mais em fraternidade do que fora. Exatamente. Porque fora é mais difícil. Mais radical. Porque aqui é uma mistura de tudo. O que a gente é? Quando eu falo, eu sou branco, bem, mais ou menos. Você acha que é branco? Mas se a gente for investigar, tem coisa daí que você não sabe de onde que vem. Não porque misturou galho, tudo. Não procure em qual galho que você está da árvore. Não tem aquele cachorro que é o caramelo? Tem. Não tem? Tem o poodle, tem o Rottweiler, e tem o caramelo. O caramelo está em tudo. A gente é o caramelo. No Brasil, a gente é o que cachorro que nos representa? É o caramelo. Que é uma mistura, só Deus sabe do que não sei de onde. O Camolese, a minha mãe era extremamente branca, dos olhos verdes. Eu conheci sua mãe. Ah, com certeza. Conheci. Extremamente branca, dos olhos verdes. Ela era um saquinho de leite. De Oxalá, minha mãe. Era branquinha, com os olhos claríssimos. E a Efunda Roça. Se ela falasse que chegou da Itália, da Europa, acabei de chegar hoje, todo mundo... E o meu pai negro. Meu pai negro de canela fina. Sim. Aqueles negro africano de canela fina. Então eu nasci, né? Eu só não quero que me chame de parda, pelo amor de Deus. Porque mais registrava como... Hoje acho que não mais, né? Hoje não mais, porque hoje nós Será conseguimos... que não? Hoje a gente não permite mais, né? Ou você é branco ou você é negro. Porque até poucos dias permitia, porque os meus cunhados não são coisa... Eu acho que eu sou registrada como parda. Que registrava como parda, que é uma cor que inventou, né? É uma mistura uma cor de nada. É uma cor de nada, que você é pardo. É igual o cachorro, né? É igual você tem um Yorkshire, né? Um menininho disse assim para mim, Camolese: Mãe Carmen, que cachorrinho bonitinho é esse que a senhora tem, né? Que ele não queria chamar o cachorrinho de vira-lata. Ele parece até um York, só que ele não é Shire, né, Mãe Carmen? Ele foi... Mas para mim colocava uma cor só, caramelo. Que é no Brasil, não vai ter o que é todo mundo? Caramelo. Bem, que aqui é uma mistura de tudo com um monte de coisa. Agora, todo mundo, se procurar, vai achar um cabelinho meio Mas enrolado. com certeza. No Brasil... minha filha, você nasceu aqui, nasceu. Seus pais nasceram aqui, nasceu. Bem, isso é uma mistura já de um monte de coisa. Esquece. Já tem o pé lá dentro, né? Esquece. Mas então a senhora enfrenta até hoje isso daí, até né? hoje, Ai, faz meu Deus 15 do dias. Céu, 15 dias. Há 15 dias, como você pode ser barrado numa casa de leis? Falta de capacitação, Camolese. É isso que está acontecendo no nosso país. Falta de informação, falta de educação. Capacitação, é isso que está acontecendo no nosso país. E as pessoas assim também falta um pouquinho de Deus no coração, viu? Porque tem gente que é muito... eu como presidente da Câmara... A minha primeira, teve uma pessoa que denunciou no Ministério Público, o promotor foi obrigado a me acionar, porque ele é obrigado, quando você denuncia lá qualquer coisa, mesmo que seja falso, por lei você tem que apurar. Não tem como. A justiça, lei é lei. Você tem que apurar. Pode ser falso, mas depois da apuração vai que é falso. Eu fui denunciado porque eu tinha a foto do Chico Xavier na minha parede. Por causa da foto do Chico. Então tem gente que mal fez Chico Xavier para alguém e numa foto numa parede. Então essa intolerância eu passei também e não tem 200 anos. E agora, como horrorosa. Presidente da Câmara, eu tive que responder para o promotor. Fui acionado porque eu tinha foto do Chico no meu... Mas agora o Cristo crucificado pode ter em qualquer lugar. Sim. Porque é aceito... Mas mesmo assim não dá rolo, porque tem as pessoas que são evangélicas... Agora, né? Agora, nós estamos num mundo que tudo está dando rolo. Tudo dá rolo. Tratou de religião é problema. Tratou de religião, de política, de time de futebol. Eu estava, Mãe Carmen, e esses dias eu fui para Brasília. Bom, Brasília, fui lá na posse de um deputado federal amigo meu,
o Marcelo Lima, que ganhou, fui lá na posse dele, né? É amigo meu, ele é vice-prefeito, a gente começou vereador juntos. Sentamos 8 anos numa mesa. Conhece ele. Sentamos 8 anos, um do lado do outro, como vereador. Ele começou como vereador juntos. Então eu sou amigo dele, amigo pessoal. E fui lá. Bom, aí, à noite, ele deu um jantar para mais um monte de gente de São Bernardo, estou lá jantando. E aí apareceu o vice-presidente da República, o Alckmin. Mas a eleição já acabou. Acabou, não tem mais eleição. Mas chegou o vice-presidente, porque está em Brasília, né? Chegou o vice-presidente para jantar. Chegou, jantou, não sei. E eu jantei com o Alckmin. Postei uma foto. Agora, tem 15 dias. Se tiver 15 dias. Postei uma foto, eu jantando com o Alckmin. Aproveitei, como eu tenho um filho autista, que é o Estevinho. Falei do autismo, do meu filho. O Alckmin é médico e é uma pessoa muito educada, tudo. Eu conheço. Primeiro comentário da pessoa. Primeiro comentário lá. É por essas e outras que seu filho é autista, né? Porque eu estava jantando com o Alckmin. Então, não são doentes da alma. E olha, doente. O primeiro comentário a pessoa falou. É por essas e outras que você tem um filho. Desrespeito. Falta de caridade, hoje, de amor. Falta de amor, a palavra é essa. Não é isso? Assim, e o Alckmin é um homem maravilhoso. Sim, um gentleman. Sabe a educação, exatamente. Um homem fino. Perdeu um filho também. Perdeu um filho num acidente de helicóptero, né? Eu tive em contato com o Alckmin muitas vezes, né? Muitas vezes nós tivemos juntos, conversas particulares juntos, como eu tive com o nosso presidente Lula. Sim. Antes das eleições eu estive conversando com ele. Nós tivemos num jantar, né, onde tinha muitas pessoas negras, muitos intelectuais negros, porque muitos globais. Porque a senhora, como mãe de santo, a senhora não faz acepção de pessoas, faz? Alguém que chega para conversar com a senhora. A senhora pergunta se é branco ou negro? Não. Se é milionário ou não? Não. Ou se tem cartão de crédito internacional, não. Ou tem dinheiro no bolso ou não tem dinheiro nenhum? A senhora pergunta de onde a pessoa nasceu? Muito por exemplo, assim, não, se é do Rio de Janeiro, eu não atendo, porque eu só atendo se for paulista. A senhora faz essa divisão? Não podemos. Não. Se for governador ou se for o motorista do governador, não atende, não faz, não convive? Não podemos. Não é isso que a gente aprendeu com a lei do amor, a base? Exatamente. É não fazer acepção de pessoas. Se você concorda ou não, é outra coisa. Mas o respeito. Exatamente. Os nossos podcasts são sempre feitos e pensados para você. Escreva nos comentários que assunto você gostaria que nós tratássemos neles.